Se o conflito entre a Ucrânia e a Rússia terminar hoje, as commodities agrícolas derretem? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou a Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E hoje, mais uma vez, o tema, como eu não poderia deixar de ser, é o conflito lá no leste europeu entre a Ucrânia e a Rússia. Já estamos há mais de uma semana com o conflito em andamento e nenhum cessar-fogo aconteceu ainda, até pelo contrário, a Rússia ela tem avançado de uma maneira muito forte com os ataques, como os bombardeios e o avanço de tropas em território ucraniano. E o mercado tem reagido de uma maneira bem intensa contra a Rússia, já muitas sanções internacionais, vindos até pela iniciativa privada, muitas sanções da iniciativa privada contra o país. Em algum momento, esse conflito ele vai ter que cessar. Então, olhando já as sanções que há na Rússia, muitos armadores marítimos de contêineres já deixaram de operar nos portos russos, suspenderam as reservas de contêineres que haviam sido colocadas aqui no passado recente. A única empresa ainda que está operando lá é a COSCO Shipping, que é a estatal chinesa. Então, como os negócios entre os dois países, eles mantêm-se ativos, então a COSCO é o único armador marítimo que nós temos notícias que ainda está operando em portos russos. Agora, todos os outros operadores, CMA CGM, One Shipping, Maersk, CMA CGM, esqueci algum talvez, eles já pararam de operar, já encerraram as operações por lá. Navios de petroleiros também, os VLCC, Very Large Crude Carriers, também não estão operando por lá, só os que têm bandeira russa e bandeira da Bielorrússia. Todas as outras bandeiras não estão indo para a região, nem no Mar Negro, nem no Mar Báltico, para lá, realmente isolaram a Rússia nesse sentido. Os prêmios do petróleo do mercado físico, eles derreteram em alguns casos, como é o caso de Urais, estão operando a mais de $18 abaixo do contrato Brent lá na bolsa. Os bancos, os principais bancos russos foram retirados do sistema SWIFT, que é as transações, o comunicado das transações financeiras. O que está mantido dentro do SWIFT são os bancos que operam energia. Isso porque a Europa ela é refém da Rússia com relação ao gás natural, e a Rússia também não tem interesse em suspender esse fluxo, porque é o único canal que ela está conseguindo receber dinheiro ainda no mercado internacional. E as commodities elas têm sofrido uma grande volatilidade na bolsa, principalmente as commodities que têm uma relação de origem nessa região. O petróleo, nós vimos petróleo WTI acima de $110 o barril, o petróleo Brent chegando próximo a $120 o barril, acho que 119 foi a máxima, e os prêmios do mercado físico do petróleo para outras origens, com exceção à Rússia, também valores recordes, valores históricos, como é o caso do diferencial do petróleo negociado em Dubai, $15,50 acima do Brent. Então, um valor realmente histórico. E num cenário desse de extrema volatilidade, e hoje eu vou falar aqui das três principais commodities agrícolas de base, soja, milho e trigo, nós temos visto os movimentos de rallies muito fortes, principalmente no trigo, que é a principal commodity exportada pela Rússia. Rússia e Ucrânia juntos detêm em torno de 31% do mercado global de exportação de trigo. Por isso que o cereal lá na Bolsa dos Estados Unidos, na CBOT, ele tem travado no limite de alta quase que constante. A Bolsa de Chicago chegou a aumentar o limite de alta por trigo, mas não adiantou. Já foram 4 travas já nesse limite de alta. Teve 2 dias que ela travou, mas aí na reabertura do mercado ele teve uma alta um pouco menos intensa, não chegou a atingir. Esse limite atualmente está em 75 pontos, ou 75 centavos de dólar por bushel. Nesse vídeo, o que eu vou trazer? O conceito que eu sempre comento, que as commodities se movimentam, oferta, demanda e estoques. Dentro desse tripé fundamental, os preços eles têm alguma direção, e é justamente de uma maneira bem rápida, eu não quero entrar muito a fundo nessa análise para o vídeo não ficar muito longo, vamos dar uma passadinha nesses 3 fundamentos dessas commodities, para nós identificarmos se o que está na bolsa hoje
É só prêmio de risco ou tem fundamentos para sustentar essas cotações em patamares bem elevados? A partir daí, eu tenho certeza que para quem é produtor, ele vai ter uma visão se há um risco muito grande de queda de preços. Para quem é consumidor, se esse preço realmente pode abrir oportunidade de compra no futuro próximo, com o derretimento ou não, e aí ele pode criar uma estratégia de compra baseada em teto de preços. E para quem é especulador, pode tentar identificar se há o risco de reversão de tendência ou não. Então, apesar de ser rápido, eu espero que o vídeo seja bem completo. E eu quero começar com a commodity mais importante dessas três neste cenário de guerra, que é o trigo. Então, esse daqui é o relatório do USDA com relação ao trigo, balanço do trigo. Então, eu quero chamar a atenção para os principais exportadores, os maiores exportadores de trigo, porque é a partir daqui que nós vamos começar a monitorar a oferta. O principal deles é a União Europeia, e a União Europeia aqui ele está incluindo todos os países da União Europeia. O Canadá é um big player do mercado, a Austrália, um dos grandes exportadores também, e a Argentina, um outro grande exportador. Olhando aqui na tabela de baixo, na parte de baixo da tabela, nós temos a Rússia com uma exportação muito grande. Cadê as exportações russas aqui? 35 milhões de toneladas de exportação, 24 milhões de toneladas vindo da Ucrânia. Então, o que nós já podemos identificar aqui? Teremos problemas com esses dois aqui. Por mais que aconteça um cessar-fogo imediato, não sabemos qual é a extensão dos danos nos portos ucranianos e não sabemos como ficarão ainda as sanções com relação à Rússia. O fato é que essa oferta ela não virá cheia para o mercado. Isso é fato, não tenho que discutir com relação a isso. Não sabemos qual será o tamanho dessa restrição de oferta dessas duas principais origens. Hoje é 100%, hoje não tem trigo saindo por aqui. A Ucrânia tentou negociar esse trigo com desconto de 18 dólares por tonelada em comparação com outras origens, mas sem sucesso, até porque não tem como escoar essa produção. Então, quem são os exportadores de trigo hoje? Para nós olharmos aqui, como de costume, esses sites aqui eles ficarão disponíveis na descrição do vídeo. Então, a União Europeia, o maior exportador. Depois nós temos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Austrália. Esses dois juntos, como esse é um dado de 2019, então está desatualizado, hoje 30% do mercado, e essa oferta que nós não sabemos como que vai ficar. O que sabemos é que mesmo que aconteça uma interrupção, agora aconteça um cessar-fogo, repetindo, não teremos essa oferta no mercado. Para onde, então, que iria a demanda desses produtos? Iria para a Argentina, para a Austrália, para o Canadá, União Europeia e também os Estados Unidos. Como que estão as condições de oferta desses produtos aqui? Vamos começar por quem tem oferta no primeiro semestre, que é a Argentina. Ela tem uma oferta, ela já terminou a colheita, questão de 30 dias atrás, um pouquinho mais. Ela já terminou a colheita e nós tivemos uma produção recorde na Argentina desde 2010, que é o que marca aqui nesse gráfico da própria Bolsa de Cereais, uma produção de 21,8 milhões de toneladas. Uma ótima safra recorde, safra histórica aqui na Argentina. Então, nós temos realmente uma safra importante aqui. Vamos ver aqui, eu tinha separado o site da Austrália, só que a Austrália, o site deles é um pouco complicado, eu baixei a planilha do próprio site. A Austrália, que é um dos big players também de mercado. Como que foi a produção? Porque a Austrália também já encerrou. Então, área, volume doméstico, cadê aqui? Pricing, meu filho, produção 2022, 36 milhões de toneladas. Ótima safra também, acima dos 2 últimos anos, possivelmente a maior safra dos próximos 5 anos, nas próximas 5 temporadas, 36 milhões de toneladas. Então, pelo lado do trigo, nós temos ótimas ofertas aqui. Tem trigo de inverno lá nos Estados Unidos. Como que está o plantio agora nos Estados Unidos? Esse é o site da Austrália. Vou colocar aqui no descritivo
do vídeo. Então, olhando o site do USDA, opa, é aqui, ó, desculpa. É tanta coisa para mostrar hoje aqui. Condições de lavoura nos Estados Unidos. Lembrando que o trigo de inverno foi no final do ano passado, ele está hibernando, acorda agora no finalzinho do mês de março, mês de abril, e aí ele termina o desenvolvimento, colheita começa no mês de junho. Ainda está boa a colheita, teve aqui uma redução de condições boas, excelentes, é normal essa situação. Ela está abaixo da qualidade aqui de 2018, então ela está acima dos outros anos, e nós vemos por esse gráfico aqui realmente que as condições elas estão muito boas ainda. Condições boas, excelente, somando os dois aqui, 38%, 44% boas e excelentes, ótimas e excelentes, condições boas, 34%, ruins, 14%, 15% e muito ruins, 8%. Então, possivelmente a gente vai ver uma safra boa de trigo de inverno lá também. Trigo primavera agora, que é o que os Estados Unidos já começam a ventilar como que será o plantio do trigo primavera. Esse está aqui. Então, essa semana nós tivemos a reunião do Fórum de Agricultura lá dos Estados Unidos e ele colocou um leve aumento na área do trigo. Até pelos preços não poderia esperar alguma coisa diferente. Então, olhando aqui, houve um leve aumento de área de 46,7 milhões de acres para 48 milhões de acres, mas o que chama a atenção do analista é isso daqui, produção. Vai para 1,9 bilhão de bushels. É impressionante o aumento, quase 300 milhões de bushels a mais do que a última safra americana. Então, realmente, o analista lá está muito confiante. Lembrando que esses dados do fórum do USDA, eles são dados estatísticos, a pesquisa de campo sai no dia 31 de março desse mês, a primeira estimativa com pesquisa de campo para a intenção de plantio nos Estados Unidos. Então, olhando esse contexto aqui, vamos ver quem são os maiores importadores para ver como que ficaria a demanda deles. Exporta milho, que países que importam trigo, desculpa, é trigo. Principalmente a Ásia importa bastante trigo, esse dado está defasado, a Argentina hoje é o maior importador, a parte dali da África, ali onde o Egito é o principal comprador, principalmente da Rússia, a Rússia exporta mais para cá, então mais para o Egito, para a Nigéria, Argélia, Marrocos, Sudão, Quênia, África do Sul, grande fornecedor aqui é a Ucrânia e é a Rússia. O Brasil importa da Argentina, a Argentina já falou que tem trigo suficiente para abastecer o Brasil, e a Europa também compra bastante trigo por lá. Essa região aqui provavelmente vai procurar nos Estados Unidos esse trigo e vai procurar no Canadá também. Como nós temos uma produção muito boa chegando, inclusive com expansão de área e expansão de produção, aumento na produção, safras recordes na Argentina e na Austrália, nós vamos sentir menos o impacto do que em outras culturas. Porém, nós estamos retirando do mercado, de acordo com esses dados aqui do USDA, quase 60 milhões de toneladas. Então, vai depender a direção dos preços de como que serão as sanções com relação à Rússia e como que será o término do desenvolvimento do trigo de inverno lá na Ucrânia e plantio do trigo de primavera. Vai ter equipamento, vai ter solo disponível sem ter sido bombardeado, vai ter semente, vai ter fertilizante, vai ter defensivo agrícola. Essa é a charada. Se houver essas condições, o preço ele acaba derretendo. Do contrário, ele se sustenta em patamares altos, não nesses patamares, porque nós estamos com preços realmente recordes. Como que estão as posições dos fundos, para a gente ver qual que é a chance de liquidação dos preços? Eles não estão tão comprados, não. Eles estão abaixo abaixo do ano passado e abaixo de 2020. Então, não há posições compradas líquidas muito grande nos contratos do trigo, então o risco do preço derreter realmente é menor. Então, existe o fundamento de alta desde que não aconteça
desculpa, há fundamentos de alta desde que a Rússia não consiga exportar o seu trigo e a Ucrânia também esteja impedida de exportar. Se não houver sanções com relação à exportação de trigo, que há uma chance por tratar-se de alimentos, e a Ucrânia conseguir fazer o seu plantio e a sua exportação, há uma chance sim dos preços caírem bastante. Vamos então para o milho, muito rapidamente. Para o milho, como que está a oferta da Argentina, já começando no mesmo sentido. A Argentina ainda, o USDA tem que fazer a revisão ainda das estimativas, no dia 9 de março, ainda as estimativas por lá, mas por enquanto o USDA prevê na Argentina 54 milhões de toneladas de exportação. Por que eu comecei com a Argentina? Porque o Brasil não exporta milho para a China. E a China é o maior comprador de milho do mundo. A Ucrânia, por 2 anos seguidos, esteve ali entre segundo e terceiro colocado por causa das quebras aqui no Brasil. Produção estimada lá na Ucrânia, 42 milhões de toneladas. Isso daí iria para o campo agora no mês de maio. Então não sabemos como que ficará essa oferta. A expectativa eram exportações de 33 milhões de toneladas. Isso daqui que está em risco no mercado. Como que estão os estoques os estoques globais de trigo, de milho, desculpa, não estão muito baixos agora. Vai ter uma redução realmente de produção, ok? Vamos ver nos Estados Unidos, que é quem acaba guiando muitos preços do milho por causa da Bolsa de Chicago. Lá sim os estoques eles estão realmente baixos, só acima do ano passado, mas realmente muito próximo do ano passado. Voltando para a oferta. Aqui no Brasil ainda, nós temos uma expectativa, segundo o USDA, de 114 milhões de toneladas. Essa expectativa ela terá que sofrer uma redução. Na primeira safra aqui, do primeiro semestre nosso, em junho, começa a chegar safrinha. A Conab prevê produção de 24 milhões de toneladas, a expectativa inicial era de 30 milhões, então nós vemos a queda aqui. Para a segunda safra, nós estamos pegando uma janela muito boa de plantio, então a expectativa ainda é de 86 milhões. A terceira safra é uma safra muito pequena, acontece só lá no Mato Piba, 1,8 milhões de toneladas. Então, no total, a Conab prevê 112 milhões de toneladas e o USDA prevê 114 milhões de toneladas. Quem importa milho hoje? Os principais compradores, Japão, eu acho que eu tenho aqui, Japão, México e Conab, quem importa milho, com exceção de semente. Hoje o principal importador é a China, ele está defasado aqui, Japão e México, e esses estão comprando. A China não está presente nos Estados Unidos ainda, mas ela vai ter que comprar milho por lá. Agora, um Paranauê. Quem que importa bastante milho, como eu mostrei para vocês? China, Japão e México. Só que a Europa, ela importa bastante milho também, e a África também importa bastante milho. E aqui nós temos o seguinte cenário. China não compra milho do Brasil. Nós não temos acordo fitossanitário para exportar milho para lá. Então, na falta dos 30 milhões de toneladas da Ucrânia, a China terá que ir para os Estados Unidos. Muito construtivo para a alta lá na Bolsa de Chicago, ainda mais porque o país está com estoques muito baixos. Europa não compra milho nos Estados Unidos, porque não tem acordos fitossanitários, não tem aprovação das sementes GMO, geneticamente modificadas, que os Estados Unidos aprovam. Então a Europa viria para onde? Para o Brasil comprar. Então o Brasil está exportando para a Europa e está exportando para a África. E ontem, eu estou gravando esse vídeo dia 3 de março, ontem foi reportado venda de milho no Porto de Paranaguá, para entrega em abril, a R$100 a saca. 65 mil toneladas foram baseadas nesse preço. Como nós temos uma quebra grande na safra verão, temos um estoque de passagem baixíssimo por causa da quebra do safrinha do ano passado, os 86 milhões da safra de inverno,
confirmando, vamos torcer para que ela se confirme, não serão suficientes para atender o mercado internacional, junto com Argentina e Estados Unidos, em caso de falta de 33 milhões de toneladas vindos da Ucrânia. Então, há fundamentos muito construtivos para a alta do milho. Então, no caso da guerra cessar hoje, o milho é uma commodity que teria uma pressão menor de preços, porque os estoques americanos eles estão muito baixos, há quebras de produção muito importantes aqui na América do Sul e há quebras também na América do Sul, juntando Brasil e Argentina. Então, há fundamentos que sustentam os preços, não nesses patamares naturalmente, mas ainda há uma boa chance dos preços ficarem sustentados. Como que estão as posições dos fundos no milho para nós termos uma ideia? Posições altíssimas, sazonalmente muito próximo das maiores posições desde 2016. Então, se houver uma realização por parte de fundos, o preço pode sim derreter. Não acredito que aconteça esse derretimento, essa inversão da mão de uma maneira muito forte, porque nós temos um desequilíbrio entre a oferta e a demanda por causa dos baixos estoques americanos e por causa da quebra de produção aqui na América do Sul. Se a Ucrânia conseguir plantar e colocar o seu produto no mercado, já sabemos que não vai ser cheia por causa dos danos lá na região, que é a região de plantio e de cultivo do milho por lá, vai haver uma redução de oferta, isso é fato. Juntando com tudo isso que eu falei, há fundamentos para manter os preços em patamares acima de 6 dólares o bushel, eu acredito. Aqui no Brasil o cenário pode ser um pouco diferente, porque B3 regula os preços, a B3 refere-se ao mercado interno, começamos a ter possibilidade de importação de milho da Argentina, safrinha chega no mercado. Se voltarmos para o mercado internacional, as nossas vendas e o preço de paridade de exportação, que é a Bolsa de Chicago mais prêmio, favorecerem o mercado externo, esse milho é direcionado por lá, o mercado interno é liquidado pelo preço do porto. E aí vai depender por quanto que nós estamos conseguindo vender o cereal. Então, de qualquer maneira, não há um cenário de baixa também aqui para o nosso milho safrinha, um derretimento, mas pode ter uma queda sim. Pulando rapidamente para a soja. A soja ela está indo na carona do trigo e está indo na carona do milho. Vamos dar uma olhada nos fundamentos do USDA. Aqui a pancada vai ser forte, porque Mar Negro não é exportador, é consumidor. Um dos produtos mais importados pela Rússia aqui do Brasil, junto com proteína, carne de frango, carne de boi, com amendoim e açúcar, foi a soja. O principal produto da pauta de exportação nosso é a soja. Expectativa de produção, segundo o USDA, 134 milhões de toneladas. Nunca que nós chegaremos nesses números. Quase todas as consultorias privadas preverem abaixo de 125 milhões de toneladas. A Stonex, uma das mais respeitadas consultorias do mundo, atualizou os números ontem. 121,17 milhões de toneladas a produção brasileira. Não tem a produção argentina aqui. Lá o USDA ainda teima que a Argentina vai produzir 45 milhões de toneladas. Não vai. Com sorte, produz 40 milhões de toneladas. Nossa Conab, como que está a Conab para a produção da soja? A Conab, depois de tanta briga, enfim, fez uma redução. 125 milhões de toneladas é a expectativa de produção aqui do Brasil. Então nós temos um cenário muito apertado em relação à oferta da soja. Estão acontecendo ainda trabalhos de campo para a colheita. As notícias que têm chego para nós aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a coisa continua muito feia ainda. Há produtores relatando colheita de 2, 3 sacas por hectare. É muito triste e isso vai acabar pesando nos preços, tanto que os prêmios também estão em elevação, muito alto. Para se ter uma ideia, o prêmio de exportação da soja brasileira para embarque em agosto pelo Porto de Paranaguá está a 200 pontos, repito, 200 pontos acima do contrato futuro lá da Bolsa de Chicago. Valor histórico, restrição de oferta
braba realmente. Então, pelo lado da demanda, teremos uma redução drástica na oferta de soja. Então, esses 363 milhões de toneladas certamente cairão aqui por uns 330 milhões de toneladas, porque há pelo menos 10 milhões, 330 não, exagerei, 340 milhões de toneladas, 345 milhões de toneladas, ele pode cair também. Agora, fórum do USDA também, aqui, fórum do USDA, já falo do milho em conjunto. Para o milho, leve redução diária, para a soja, leve aumento diária. Mas o analista lá acabou dando um teco em alguma coisa verdinha, que deve produzir aí algumas alucinações, porque leve redução diária, mas olha o aumento da produtividade. 177 bushels por acre contra 181 bushels por acre. Produção final, 100 milhões de bushels, 130 milhões de bushels acima do ano passado para o milho. Então, reduz a área, aumenta a produtividade, fica elas por elas. Vamos para a soja. Leve aumento de área, era esperado, preços acima de 16 dólares o bushel, aumento da produtividade, mas pouco, quase igual ao ano passado, e leve aumento na produção. Fazendo a conversão aqui, 4,490 milhões de bushels, nós estamos falando de 122 milhões de toneladas contra 120 milhões do ano passado. É uma safra realmente pequena em comparação com... Pequena não, desculpa. É uma safra levemente acima em comparação com o ano passado. Então é pequeno esse aumento da produtividade. Brasil, condições péssimas de lavoura, infelizmente. A Argentina também condições péssimas de lavoura. Estoques globais de soja caindo e caindo drasticamente por causa da quebra aqui na América do Sul. Demanda, o USDA, ele reduziu a demanda da China, cadê a China aqui? China. A importação da China, que previamente estava em 104 milhões de toneladas, foi reduzido para 97 milhões de toneladas. Porém, nós estamos com estoques muito baixos lá na China. Ela vai precisar comprar soja ainda. Isso é favorável para a demanda. Nós vemos a linha laranja aqui, estoques bem baixos lá na China. E quando nós olhamos no overview da soja, nós vamos perceber que a soja americana está levemente mais barata do que a soja brasileira. Isso é construtivo para quem? Para a Bolsa de Chicago. Então, olhando aqui, a soja americana hoje está... Cadê aqui? 676 dólares é a soja brasileira, 671 é a soja americana, 6 dólares por tonelada, mais barato nos Estados Unidos, construtivo para alta na Bolsa de Chicago, pressão para os prêmios do Brasil. Como há uma quebra muito grande de produção aqui na América do Sul, Brasil e Argentina para a soja, a demanda está levemente reduzida em comparação com a oferta. A China vai precisar comprar soja. Está comprando soja nos Estados Unidos por questão de preços, o que é construtivo para Chicago. Então, mesmo que a guerra termine hoje, dificilmente nós veremos os preços derretendo no caso da soja. Para finalizarmos, posições dos fundos de investimento. Posições líquidas dos fundos é recorde na soja. Sazonalmente, desde 2016, nós não tínhamos uma posição tão alta na soja ainda. E fundos seguem comprando ainda. Porém, se houver uma realização, ele deve cair, mas ele vai parar nos fundamentos. Quando que esses fundamentos podem mudar? Só a partir do meio do ano, mais próximo a setembro, que é quando chega a soja americana no mercado. Até setembro, um balanço extremamente apertado, e lá nos Estados Unidos não tem margem para erro. Todo esse cenário é construtivo para a alta. Então, revisando em 3 frases, trigo, se houver impedimento de plantio e de colheita no leste europeu devido à guerra, nós teremos restrição de oferta. Porém, nós temos produção que possa compensar isso, que é a produção americana, canadense, argentina e australiana. Então, o preço ele não derreteria por questão de 60 milhões de toneladas
em risco ainda de abastecimento, mas os preços teriam um limite de alta que é abaixo disso que nós estamos vendo na Bolsa. Milho, cenário muito apertado globalmente, também dependemos de como que será o plantio na Rússia e na Ucrânia, como que esses dois países conseguirão colocar o produto no mercado também, principalmente a Rússia, se tiver sanções ainda, eu acredito que eles possam derrubar as sanções por tratar-se de alimentos, porém estoques americanos muito baixo, consumo em evolução, principalmente para a fabricação do etanol, devido à alta do preço do petróleo. Brasil com uma quebra de 7 a 8 milhões de toneladas na safra verão, a Laninha ainda colocando risco no plantio do safrinha 22 aqui agora, e pode acontecer problemas por déficit hídrico, principalmente no oeste do Paraná, segundo o maior produtor de milho, safrinha do Brasil, excesso de umidade lá no Rio Grande do Sul, então um risco grande no mercado, quebras também na Argentina, colocam um viés fundamental de alta. Fundos podem realizar, vão bater no suporte que são os fundamentos e o preço deve voltar a subir. Então, viés de alta no milho, mesmo que aconteça, que espero que aconteça o fim do conflito o mais rápido possível. O preço deve cair um pouquinho, mas não acredito abaixo de 6 dólares o bushel. Soja, commodity mais complicada, quebra fortíssima, mais de 15 milhões de toneladas, próximo a 20 milhões de toneladas de quebra aqui na América do Sul, leve aumento de produção lá nos Estados Unidos, ainda quebra de produção na Argentina, estoques baixos na China, margens positivas para o grão americano mais barato, compra concentrada lá, pressão no prêmio do Brasil, construtivo para a alta da Bolsa de Chicago. Então, soja também não teria fundamentos para queda de preços, uma realização ali pode vir a 16 dólares ou um pouquinho abaixo de 16 dólares o bushel, mas derretimento não. Então, esse foi o vídeo de hoje. Desculpem se eu acelerei demais para falar. 30 minutos de vídeo, eu sempre quero fazer um vídeo curtinho, ele está difícil, então espero que você aproveite, curta o vídeo, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer e deixe aqui nos comentários o seu feedback, o que você achou. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!